Se terceirizar hospitais públicos já está mais do que comprovado que é muito ruim para a saúde da população, imagine então se essa extrema-direita vence as eleições e conseguem privatizar o SUS. Aqui alguns exemplos de São José dos Campos, administrado pela direita há muitos anos e que tem por hábito terceirizar todos os serviços de saúde pública possíveis, como por exemplo os hospitais, UBSs, unidades básicas de saúde. Isso aqui é um exemplo do que ocorre rotineiramente. Um paciente passou num desses hospitais terceirizados no Parque Industrial, na região sul da cidade. 4 vezes com fortes dores abdominais, era mandado para casa com a mansa-leão, era mandado para casa até que chegou no momento que foram realmente examinar ele depois de cobrarem do Estado por 4 consultas e descobriram que ele estava com uma gravíssima obstrução intestinal e mandaram ele de ambulância para o hospital também terceirizado central da cidade, o Hospital Municipal que fica na região leste, na Vila Industrial. E adivinha o que aconteceu lá? Chegando lá, nesse hospital terceirizado, o homem que estava em uma situação gravíssima, com seu intestino obstruído, foi avaliado por um médico inexperiente desses em início de carreira, afinal, tem que pagar baratinho para gente inexperiente para poder aumentar a margem de lucro das terceirizadas. E o resultado é que o sujeito, em vez de caminhar o homem para a cirurgia, deu um remedinho para náusea e mandou ele para casa. Sabe o que aconteceu? 12 horas depois, esse homem veio a óbito porque o intestino dele se rompeu. Pois é, danos irreversíveis e irreparáveis, vidas que não voltam mais por negligência, incompetência e pela insistência num discurso meramente ideológico de que terceirizar é muito melhor, de que o Estado não sabe fazer, de que os servidores públicos não gostam de trabalhar e aquela conversaiada toda que você está careca de escutar. Mas que na prática é isso aqui, é criar condições de sucatear o serviço público, que é administrado diretamente pelos órgãos públicos, como no caso aqui a prefeitura, para justificar, repassar grossas quantias de dinheiro para a iniciativa privada a administrar os hospitais, e aí essa administração que consegue ser eficiente fazendo economias, as economias são assim na base da porcaria, no final da fritada ficando muito mais caro. Afinal, se o sujeito precisou passar 5 vezes e mesmo assim não foi atendido a ponto de vir a óbito, atendido a contento, que economia é essa que foi feita? Para poder falar para um prefeito vir, para um governador vir falar para você, eu fiz 5 milhões de atendimentos, se na verdade se tivesse uma equipe técnica especializada, formada por servidores que com investimentos de longo prazo, gente experiente, isso daí poderia ter sido resolvido já na primeira consulta. Pois é, gente, enquanto as pessoas sofrem, a gente paga mais caro com a falsa ilusão de que está pagando barato. E aquele baratinho que a gente sabe, que você compra, leva para casa e não serve, está quebrado. E aí, só que dessa vez, o que está quebrando são a vida das pessoas. E não é só isso não, nesses hospitais terceirizados, como eu disse, isso é uma frequência, tanto que já nos primeiros 4 meses do ano, esse hospital terceirizado central de São José dos Campos, segundo relata a pesquisa aí da Metrovale, a partir de dados das próprias Comus e outras situações, demonstram que eles deixaram de realizar 8.000 procedimentos médicos em apenas 4 meses. Pois é, gente esperando anos e anos na fila e a capacidade do hospital sendo represada para garantir de repente menos repasse, garantir saúde financeira para contratos entre amigos. Olha, para vocês terem uma ideia, o nível de absurdo, algumas coisas que deixaram de ser feitas nesses relatórios que estão aí disponíveis dentro da própria Secretaria de Saúde. Ultrassonografias. Segundo o relatório, 2.166 pacientes deixaram de ser atendidos só nos primeiros 4 meses do ano, ou seja, mais de 500 pacientes deixaram de ser atendidos e poderiam ter sido atendidos por mês. Cirurgias eletivas, então, 593 pessoas deixaram de ser operadas. E não é à toa que a fila por cirurgias eletivas na cidade dobrou sobre a nova administração e seu hábito de terceirizar tudo com a desculpa de que é melhor. Ortopedia cirúrgica, 381 pessoas não passaram pelas avaliações e, portanto, continuam com seus problemas sem solução, sem sequer uma indicação de solução para reparar danos frequentes que prejudicam a sua mobilidade. Cirurgia geral, 305 procedimentos deixaram de ser feitos. Mamografias,
304 mulheres ficaram sem o exame. Sabe o que isso significa? Que se de repente uma dessas mulheres estiverem com câncer, vai demorar mais para ser diagnosticada e consequentemente a doença vai evoluir e o tratamento, além de muito mais doloroso, vai ficar muito mais caro para os cofres públicos. E também dentro dessa área, 184 mastologias também não foram realizadas. Ou seja, é um total descaso com a vida das pessoas para poder fazer as tais parcerias onde o sistema público terceiriza suas obrigações para a iniciativa privada, que claramente não vem dando conta do recado. Agora, imagina então se eles conseguirem dar o próximo passo, cuja ideia do Tarcísio e dessa turma da extrema-direita, eles nem disfarçam que é privatizar o SUS, porque se terceirizados e, consequentemente, com os governos tendo obrigação de fiscalizar a qualidade do serviço, já está atendendo desse modo porco, com inúmeras vítimas sequeladas e até pessoas que morrem por total falta de negligência e empatia com as pessoas. Imagine então se essa turma da extrema-direita volta ao poder e consegue concretizar o seu desejo de privatizar o SUS para atender os interesses da classe dominante, dona de hospitais, que querem tirar o couro e ficar até com o patrimônio das pessoas que elas amealharam durante a vida e iam deixar de herança para os seus filhos, como uma casinha, que normalmente acabam sendo devoradas pelo sistema privado. E tá aí os Estados Unidos de prova. Qualquer um vai lá e olha para o país mais rico do mundo e que vai ver que todo ano pelo menos 200 mil famílias, pessoas entram em falência porque foram parar no hospital e coisa de 15 dias, um mês, o hospital dragou tudo que elas construíram ao longo de toda a sua vida. E elas voltam na miséria. Podem até salvar. Isso quando voltam, né? Porque às vezes elas morrem e a família perde até o direito à herança. E você? O que pensa a respeito? Você vai continuar caindo nessa conversa desses governos de direita que sempre que assumem o poder, em vez de fazerem o serviço funcionar bem feito, terceirizam os serviços para os amigos, pagando caro e falando que está fazendo economia. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e lembre-se, é a sua vida que está em risco. Pode ser falar, mas eu tenho plano de saúde, mas se você sofrer um acidente, você sabia que você não vai direto para o hospital do seu plano de saúde? Você vai parar num desses hospitais terceirizados aí pelas prefeituras Brasil afora? Pois é, então é melhor você tomar um pouco mais de cuidado e ser menos individualista e achar que é o problema dos outros. Esse problema pode acontecer com você a qualquer momento e se você continuar fechando os olhos para as negligências e para o mau uso do recurso público nessas terceirizações e, quiçá, privatizações do serviço de saúde, você pode ser a próxima vítima. Você ou algum ente querido. Portanto, deixe de ser omisso e comece a tomar atitudes. Esse tipo de coisa é inaceitável. O modelo americano, o modelo argentino não serve nem para eles. A gente vai querer trazer para cá porque o pouco que a gente já faz, esse meio do caminho, esse quebra-galho, que são essas terceirizações, a gente já está vendo a porcaria que é. Quem precisa recorrer a esse tipo de serviço no seu dia a dia sabe o quantas vezes vai e volta no hospital e nunca consegue a solução devida para o seu problema, porque normalmente chega lá e é atendido ou por médicos inexperientes ou por médicos em fim de carreira, porque eles querem sempre economizar na base da porcaria. Abre o olho.